Olá, estamos iniciando mais um Debate Papo Cast e hoje eu tenho novamente nessa mesa Mais uma ela vez. que é maravilhosa, Muito obrigada. exuberante, extraordinária, o amor da minha vida, Bispa Assim eu Ione fico constrangida. Rocha. Bem-vinda, Boa muito bom ter você noite. aqui. Que bom mais uma vez poder estar aqui contribuindo, né, para esse projeto tão maravilhoso que tem sido essa mesa de bate-papo e muito obrigada de novo pelo convite. Hoje diferente, né, Hoje a diferente. programação. Mas como sempre me sinto muito honrada sempre de estar com você, meu amor. É Muito uma obrigada. delícia. Pena que você tem vindo poucas vezes sentar na mesa, que eu queria Só você você me mais convidar aqui. mais Queria... vezes. É que é tanto convidado que acaba você tá cedendo muito a sua É, vez. verdade. Mas hoje a gente tem um bate-papo gostoso, especial, porque a gente já vinha tentando, né, fazer isso já há Sim. alguns dias e não foi possível. E aí hoje foi o dia D, que nós separamos realmente para falar um pouquinho desse um ano de Debate Papo Cast, né? Já há um ano, né? Um ano. E assim, embora seja muito pouco, nós tivemos uma experiência muito grande, né, ao longo desse primeiro ano. Verdade. Então eu queria pedir para você aí compartilhar com as pessoas que querem entender um pouquinho mais do debate-papo, aonde acontece. E a gente quer esclarecer algumas coisas, né? Algumas pessoas mandam mensagem, às vezes no meu direct, às vezes no direct do debate-papo. Olha, eu gostaria de ir aí. E a gente tem hoje toda uma formatação, né? A gente quer falar um pouquinho sobre tudo, né? Verdade. Do Debate Papo Cast. Eu queria começar falando do que nós temos para os próximos dias, né? Vou falar um pouquinho agora, bem, depois a gente volta a falar de novo, que o mês de setembro... Você quer falar um pouquinho? Fala o que vai ser o mês de setembro aqui. Sim, a gente pode já compartilhar, né? A gente tem, como a gente sempre fala, esse canal, o Debate Papo Cast, ele foi criado com o intuito de gerar informação, conteúdos relevantes, né? Nós temos trazido pessoas aqui importantes, pessoas que têm agregado, né? Não só a vida das pessoas do nosso ministério. É engraçado que nós começamos com a intenção de que isso fosse algo que contribuísse para a nossa comunidade, né? Para a nossa igreja, por exemplo. E nós temos visto que o Debate Papo Cast ele cresceu tanto nesse ano, né? Em um ano, ele teve um alcance tão que nós não imaginávamos. Então, alcançou várias pessoas e foi muito bom porque nós pudemos trazer muitas informações, muitos conteúdos relevantes, importantes para a nossa igreja, para o município, para as pessoas aqui da cidade, para as pessoas que não são da cidade. E nós queremos dar continuidade, logicamente, né, com esse projeto. E vamos agora, nesse próximo mês, em setembro, a gente vai trazer algumas pessoas aqui para tratar da questão emoções, né? Algo que se tem falado tanto e que tem se tornado tão importante também esse olhar para a vida emocional das pessoas, né? Para tantas doenças emocionais que têm, não que têm surgido porque sempre existiram, mas que agora têm sido mais evidentes. Então a gente quer trazer essa pauta para essa mesa, né? Sobre emoções e também isso atrelado à fé, que eu acho que é a nossa maior base, né? A fé. Então tem bastante surpresa aí para os próximos dias. E a gente começa porque setembro é considerado setembro amarelo, né? Isso, inclusive a gente tem um programa, né? Um episódio Um que nós episódio que fizemos. nós fizemos há um ano atrás. A gente volta agora um ano depois com um novo episódio sobre essa questão emocional, saúde emocional e também Prevenção ao suicídio, né? prevenção a suicídio, que foi o que nós tratamos, né? Mas eu quero dar um spoilerzinho do nosso próximo episódio, que vai ser na terça-feira que vem. Nós vamos ter aqui uma psicóloga e ela vai falar sobre a depressão na criança. Como identificar. Por quê? Porque às vezes a mãe, o pai, o familiar, ele não consegue perceber na criança esses sintomas da depressão. Às vezes ele acha que a Sim. criança é quietinha ou tá moada, né, como se diz no popular, enfim. E vai ser muito legal. Então já quero dar esse spoilerzinho para vocês ficarem atentos. Você que tem criança, você que trabalha com criança, você que é desse ambiente, nós vamos ter aqui
um episódio falando sobre depressão para crianças, depois um outro episódio falando sobre a vida emocional, tanto do homem como a mulher, linkado à vida espiritual. Vai ser só sobre saúde emocional, vai ser muito legal. E nós vamos também falar sobre autismo mais uma vez, né? Porque as pessoas pediram muito. Sim. Nós tivemos um episódio. Então, esse mês de setembro tá muito recheado, né? O mês de outubro, dá o spoilerzinho aí de outubro. Também teremos, na questão da saúde, né? Outubro é o mês de conscientização no combate ao câncer de mama. Nós fizemos o ano passado também, né, uma programação a respeito disso, e nós vamos dar continuidade. Tudo que esse canal ele serve para informação, para agregar na vida das pessoas, para trazer cada vez mais conhecimento, né? A Bíblia fala que por falta de conhecimento o povo é destruído. Então, que a gente possa ser esse canal de trazer conhecimento também, principalmente na área da saúde, né? Esse pilar da nossa vida que é a saúde física, nós precisamos cuidar da saúde física, emocional, espiritual. Então, nós vamos trazer também alguns conteúdos aí sobre, principalmente Outubro Rosa, né? A saúde da mulher. E também acho que setembro tem questão de saúde física. Tem muita coisa, né? Tem. E aí, nós vamos ter também em outubro episódios com crianças, né? Falando sobre crianças. Isso. Talvez algumas entrevistas com algumas crianças. Olha, tem muita coisa, a programação tá aí já. A gente não vou dar muito spoiler, não. Vamos falar só de setembro, porque outubro, enfim. E depois tem novembro, dezembro, tem bastante coisa boa. E aí a gente queria hoje aproveitar para falar, né? Também agradecer, porque ao longo desse ano, nós tivemos várias pessoas que passaram por aqui, né? Uhum. E foram pessoas que deixaram um pouquinho delas em cada episódio, né? Nós iniciamos há exatamente um ano atrás com o primeiro episódio. Nós fizemos o episódio piloto, que fomos nós dois, né? Sim. Falando o que seria o projeto. Por isso, nosso desejo de ter vindo até antes, mas a gente não conseguiu, porque a gente não conseguiu achar uma brecha na agenda para a gente entrar. O primeiro episódio fomos nós dois, né, de estreia, mas o primeiro episódio de fato com o Bispo Fernando, mas fomos nós falando do que seria o projeto. Sim. Aí, abertura, né? Exato. Aí eu queria te perguntar, foi o que nós imaginávamos? Superou? Fala um pouquinho, embora você já falou, mas olha, fala um amor, pouquinho bem. Eu penso que superou. Muitas vezes, né, eu fico bastante nos bastidores, né, acompanhei todas as gravações neste um ano, e eu fiquei muito surpresa, assim, com o crescimento, né, talvez a gente não esperasse mesmo a quantidade de pessoas, né, como esse projeto seria conhecido, e não por ser conhecido, né, mas pela transformação que causou na vida de algumas pessoas. Eu sei que às vezes a gente conversa com algumas pessoas que a gente encontra e elas começam a lembrar dos episódios e falam, olha, tal pessoa foi lá e essa informação foi tão importante porque eu não tinha esse conhecimento, eu fui atrás, eu consegui mudar isso na minha vida, eu consegui contactar um órgão, até nós trouxemos bastante, né, conteúdo a respeito do que a nossa cidade oferece, o nosso município oferece em termos de ações sociais, enfim. Eu achei assim que foi tão legal porque as pessoas realmente acompanharam, as pessoas realmente elas buscaram informação. Então eu senti que nesse primeiro ano, porque eu acredito que esse projeto vá, né, ainda muito longe, mas eu senti isso, que realmente superou o que nós esperávamos, né? Superou as nossas expectativas, superou aquilo que a gente tinha planejado, e graças a Deus tá aí, sucesso, né? Fundamentado. E é o que eu falo, nós estamos abertos para que seja ainda mais, né, tenha ainda mais sucesso e possa ajudar muito mais pessoas. Uma coisa que me impactou muito, porque assim, é óbvio que quando nós criamos um projeto, a gente orou, a gente tem, né, vários pensamentos, mas o que me impactou muito foram os testemunhos que foram acontecendo. Verdade. A partir dos episódios, né? Eu me lembro quando nós estivemos aqui com a Renata Zanirato falando sobre fonoaudiologia, e aí abriu um horizonte sobre a questão do autismo e muitos testemunhos, muitas coisas aconteceram
na vida de muitas pessoas, né? Até na nossa igreja, também um trabalho que nós desenvolvemos a partir daquele episódio, né? Então, muitas coisas foram nos conectando Sim. e gerando algumas mudanças bem significativas. E é interessante, né? Até esse episódio em especial nos sinalizou, né, para um tema tão importante, né? Que é essa questão do espectro autista. E foi interessante que há umas 2 semanas uma família da nossa igreja me mandou uma mensagem agradecendo, porque eles, por causa desse movimento, né? É o que a gente sempre fala, né? Parado, nada acontece. A gente precisa fazer um movimento para algo acontecer na nossa vida. E por causa desse movimento, em relação a esse tema, essa família conseguiu um tratamento para o filho, que estava aguardando já há mais de ano, e está conseguindo ser assistido, né? O filho está conseguindo ser assistido por causa dessas parcerias, dessas pessoas que nós trouxemos aqui. Isso é fundamental, foi muito bacana. E aí nós tivemos também o episódio que foi muito bacana, entre outros que eu vou lembrando aqui, lógico, do Bruno. O Bruno foi um menino que nós trouxemos aqui, menino, já um homem hoje casado com um filho, mas que sofreu um acidente, perdeu uma das pernas, né? E ele esteve aqui, foi muito motivador tanto para nós quanto para ele. E ele hoje compete, já tem ganhado vários prêmios através do ciclismo, mesmo com uma amputação, sem uma perna, e ele disputa com pessoas normais. E não é categoria especial, é categoria comum, né? E ele tem ganhado várias corridas, tem sido assim um exemplo de superação. E uma coisa bem interessante que ele fala, que a mãe dele me contou em especial, um testemunho, de que um amigo dele que estava com depressão, um quadro de depressão muito profundo, pensando até mesmo em suicídio, e quando viu o bate-papo com ele, disse, poxa, meu amigo que perdeu a perna nessa situação, hoje alguém que se superou tá aí, eu vou buscar ajuda. Então, esse é o intuito do Debate Papo Cast, né? É trazer para essa mesa não um debate, mas um bate-papo, né? Esse bate-papo gostoso, descontraído, que faz com que as pessoas tenham uma mudança, né, através daquilo que elas estão ouvindo aqui, né? Verdade. E assim, passaram por essa mesa aqui várias pessoas com testemunhos de vida, né? E eu acredito que cada história, e eu acho que essa era a nossa maior intenção, que através das histórias que nós contássemos nessa mesa, através das conversas, né, dos testemunhos que nós contássemos aqui, que outras pessoas pudessem ser transformadas ou despertadas para algo novo na sua vida. E nós vimos aqui empresários, nós vimos médicos, nós tivemos aqui jovens talentosos, né? Tivemos aqui o Gabriel Benetton contando a história dele tão pequeno, né? Já ali competindo, despontando, né? Despontando aí, vivendo aí, viajando, correndo atrás do sonho dele. Nós falamos sobre várias questões de saúde, várias questões importantes, né, que com certeza fizeram diferença, né, na vida de muitas pessoas. Então, assim, e fora as pessoas que nós tivemos oportunidade de trazer aqui no bate-papo, do nosso município também, eu acho muito legal a gente poder pontuar isso, porque muitas informações para a população de Itanhaém que são importantes e que às vezes não tinha um canal como esse para que o próprio município se posicionasse, né? Dissesse, olha, o município oferece isso para a população, o município oferece tal porta. Nós trouxemos aqui a primeira-dama Elimara com a Carol, né, que falaram sobre as questões dos animais abandonados, abriram um leque de informações que talvez muitas pessoas não soubessem. As questões de ação social com Cido Bezerra, Hugo de Lalo, que também tiveram aqui. Então, eu achei tão interessante o Cezinha, questões do meio ambiente, coisas que nós, às vezes, eu me lembro, queria até falar que no episódio do Cezinha, ele estava falando sobre o meio ambiente, eu me lembro que durante o programa, alguém colocou uma pergunta. Eu cortei o mato da minha casa, onde que eu coloco esse mato? Onde que eu descarto isso? Às vezes são informações que a gente acha que são tão
pequenas, tão simples. Mas não são, Mas né? são importantes, né? Às vezes a pessoa tá ali, corta um mato, joga num lugar, coloca num lugar que não é adequado e leva uma multa porque não sabe, né? Então, assim, essa era a intenção do canal, essa era a intenção do programa Debate Papo, né? Desse podcast, levar realmente informação para as pessoas. Então, eu acredito que a gente está conseguindo alcançar Cumprir isso, esse objetivo, verdade. né? Esse objetivo. E diversos assuntos, né, amor? Nós trouxemos aqui esporte, foi muito bom. cultura, emocional, Tivemos o saúde. Neno falando sobre basquete. Isso. Tivemos o técnico do Clayton. Santos, o Clayton Lima, né? Que foi o último que esteve aqui conosco falando sobre o futebol e a fé. Então, eu percebo que cada episódio, ele de alguma forma contribuiu para nós mostrarmos também para a cidade quem são essas pessoas, quem são as pessoas que vivem aqui, o trabalho que essas pessoas executam na cidade, né? Verdade. Como também pessoas de fora que acrescentaram muito. Então, eu acredito que cada pessoa que veio, somou, e assim, de verdade, para mim foi uma surpresa muito grande a repercussão que cada episódio trouxe de benefício. Sim. Né? Eu falo não pela visibilidade, porque isso é normal em qualquer meio de comunicação, a visibilidade, mas mais do que a visibilidade, o que foi proporcionado em termos de conhecimento podendo contribuir para uma pequena ou uma grande mudança. Nós tivemos aqui uma dermatologista falando sobre os cuidados da pele, o câncer de pele, né, ainda mais nós que estamos numa cidade litorânea, com sol. E eu tenho isso muito claro para mim, que cada episódio foi muito importante, cada pessoa que veio aqui, haja vista, nós temos assim visto, né, o crescimento das publicações, né, as pessoas buscam realmente, né, testemunhos de vida. O Coronel Sobral teve aqui testemunhando, do Coronel né? Sobral. Uma das falas do Coronel Sobral, um corte dele, eu não sei se o pessoal pode me precisar, mas estava em quase 800 mil, era 700 mil visualizações, se vocês puderem ver para mim e me informar, quase 800 mil visualizações. Nós temos um episódio com um casal de advogados da igreja, que foi extremamente importante exatamente, também, né, mais gente? um pequeno corte, mais de 500 mil. Doutora Hanna e Doutor Caio. 767 mil visualizações. Então, assim, é uma proporção gigantesca. Nós trouxemos aqui a Thaís, né, executiva da Avon, falando sobre maternidade e vida profissional. Isso, como conciliar, né? E, assim, pessoas que foram bem-sucedidas, pessoas que têm uma história para contar. Então, desde o início, né, se aí as pessoas que nos acompanham pegarem lá o nosso esse episódio de abertura que nós fizemos juntos, elas vão poder testificar disso, né? Que nós falamos que essa mesa seja uma mesa de bate-papo, porque a forma que eu creio que as melhores coisas, elas acontecem na mesa, né? Quando você está à mesa, você compartilha, você tem essa experiência, a experiência da mesa é maravilhosa. E às vezes você sai, vai jantar com alguém, vai comer uma pizza com alguém, você está à mesa, na conversa, surgem tantos assuntos, mas tantas informações que são relevantes e importantes, e nós tínhamos essa intenção de trazer para essa mesa conteúdos que pudessem ajudar, que pudessem transformar vidas, porque, por exemplo, nós temos hoje, né, nós somos bispos da Igreja Cristo Vive em Itanhaém, nós temos um altar, né, nós já temos uma comunidade, nós já temos um canal no YouTube para transmitir as pregações que fazemos na nossa igreja. E quando surgiu, né, a ideia do debate-papo, eu me lembro que eu falei assim, qual será o propósito? E eu pensei, nós temos basicamente 2 ou 3 cultos na semana. E nós usamos realmente o nosso culto para a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Então, a gente não fica perdendo tempo, né? Então, o momento que a gente tem ali no altar é para pregar a palavra. Ok. Só que nós vivemos numa comunidade de pessoas que são afetadas por várias coisas, saúde emocional, saúde física. E quando surgiu a ideia do debate-papo,
eu falei, Senhor, vai ser um canal para que as pessoas, para que realmente agregue. Então, aquilo que eu não tenho que falar no altar, né, aquilo que mas que é útil e que é válido, que é importante para as pessoas, nós vamos usar esse canal para poder levar essa informação para as pessoas. E com especialistas no assunto, exatamente, né? Porque assim, eu poderia falar de qualquer tema, mas não daquilo como que eu especialista, penso né? sobre Outubro Rosa, daquilo que eu penso sobre, mas é o que eu penso, eu não sou especialista na área. E foi muito bom poder trazer essas pessoas, né, esses parceiros, essas pessoas que disseram também, eis-me aqui, para ajudar que acreditaram a sociedade, no né? nosso projeto Sim. também, né? Porque algumas pessoas vieram de longe. Nós temos participantes que vieram de Atibaia, nós temos participantes que vieram da Alemanha. Sim. Né? O pastor Teodoro. Verdade, com aqui, testemunho maravilhoso também, né? Que ele contou, verdade. Que ele contou. O Felipe veio de Araraquara, Felipe veio de Araraquara. Alugou uma casa aqui, né? O pastor Teodoro, voltando nele, ele veio ter um projeto maravilhoso na cidade, que é o projeto Criança Amada. Falou desse projeto, falou da construção desse projeto, verdade. Como nasceu esse sonho. Veio da Alemanha para participar com a gente de um bate-papo. Sim. O Felipe, que veio de Araraquara, alugou uma casa com a família, veio para cá, passou o final de semana aqui. Falando sobre teologia moderna, né? Desconstruindo aí tantas coisas. Exato, que, né? Nós tivemos uma coaching que veio de Atibaia, da Sim. mesma forma, quer dizer, viajou, veio para cá. Temos pessoas que vieram de São Paulo, capital. Então, a gente percebe que várias pessoas também valorizaram o nosso trabalho, estiveram aqui conosco acreditando nesse projeto, Sim, né? Sim, com certeza. E projeto que obteve sucesso, né, amor? Então, a gente está aqui um ano depois, um pouquinho mais de um ano, contando das nossas experiências. Fizemos muitos amigos, né? Conseguimos trazer pessoas para perto, conseguimos também aqui mostrar, né, o que a gente faz, como nós podemos ajudar a sociedade, a população, o nosso ministério, a nossa igreja, as pessoas que estão aqui. E esse um ano tem sido maravilhoso, né? Você acha que foi melhor do que a expectativa que nós havíamos criado, gerado? Com certeza. Com certeza foi muito melhor. Eu volto a falar, né? Nós tínhamos uma forma de comunicar já, né? Como igreja, a gente já tinha uma forma de fazer comunicação que era, principalmente quando aconteceu a pandemia, aquela questão toda, nós fazíamos lives, né? Pelo Instagram. E fizemos durante um tempo, né, eu e você, lives sobre diversos temas. E hoje o podcast, ele é uma nova forma de comunicar, uma nova ferramenta de comunicação. Se vai ser essa para sempre, nós não sabemos. Mas o que eu entendi, assim, que a gente tinha que agarrar, né, não fazer por fazer, né. Eu quero até aqui parabenizar você, marido, porque tudo que você se propõe a fazer, você não faz de qualquer jeito, né? Você vai atrás do melhor, você é criterioso, assim, na qualidade daquilo que você vai entregar. E não foi diferente com o podcast. Eu vejo o seu cuidado, eu falo assim que é o nosso filho mais novo, né? Verdade. Que não temos mais um caçulinha, agora o podcast é o caçulinha. Mas eu vejo o seu carinho, o seu cuidado em fazer sempre o melhor. E eu penso assim, será que vai ser isso para sempre? Talvez não, mas eu tenho certeza que enquanto estivermos aqui, nós vamos dar o nosso melhor. E sim, eu fui surpreendida porque excedeu muito as minhas expectativas sobre o que aconteceria no podcast, como seria. A gente parece que entrou assim, né? O que vai ser? A gente tinha um propósito, a gente tinha uma ideia firme, ideia, né? A gente sabia qual seria o propósito desse podcast. Nós queremos levar informação, nós queremos trazer pessoas que vão dar testemunhos, e esses testemunhos vão transformar outras vidas, esses testemunhos vão despertar alguma coisa em outras pessoas. Nós ouvimos testemunhos de jovens que pensaram na carreira das pessoas que estavam aqui, né? Que nós trouxemos. Nós vimos pessoas assim, que não eram tão jovens que já
já tem, né, uma vida, a gente brinca, os 40 a mais, que se despertaram para fazer coisas novas, por causa de pessoas que nós trouxemos aqui. Então, quando a gente vê isso, né, que aconteceu isso, então eu falo, poxa, Senhor, realmente aconteceu o que eu esperava, mas Deus também nos surpreendeu, porque teve episódio que a gente saía daqui assim, né, amor, de boca aberta, falou, uau, eu imaginava que ia ser uma coisa, imaginava que ia ser um assunto, e eu creio que acima de tudo, assim, Deus foi conduzindo, Deus vai levando pelos caminhos, Deus vai inspirando, né, os assuntos que nós vamos tratando, e tem sido isso. E geralmente, até para esclarecer, né, as pessoas perguntam assim, esse trabalho que vocês fizeram, esse podcast, onde ele é? Aí você falou com excelência, né? Realmente a gente faz tudo com excelência, e agradeço o elogio, mas eu também tenho que devolvê-lo porque são vocês, né? Toda a equipe aqui, você sempre dando suporte, o Pedro, a Gabi, nossos staff. Hoje nós temos pessoas que trabalham para nós até em outro país, né? Importante falar isso. Nós temos hoje a pessoa que faz os cortes do nosso programa, dos episódios, em África, em Moçambique, e de lá é gerado os cortes que a gente coloca. Olha a proporção que o nosso podcast tomou, né? Hoje nós temos uma pessoa que trabalha para nós em outro continente, né? E de lá faz esses cortes e encaminha para a gente poder postar. A gente não imaginava nunca isso, né? Mas tem uma equipe maravilhosa e as pessoas sempre perguntam, onde é o podcast? É na igreja. Nós temos um estúdio aqui na igreja, foi construído, até para vocês entenderem a história do podcast. Eu sempre conto essa história nos bastidores, agora eu vou contar ao vivo aqui para vocês. Eu fazia um programa na Band, fiquei acho que por 4 anos na Band, né, Litoral, fazendo um programa de TV. Veio a pandemia, e eu gravava em São Paulo com a 011 no estúdio lá no Morumbi. Quando veio a pandemia, nós, nos primeiros 5 meses da pandemia, percebemos que não ia dar para continuar com o projeto, paramos a televisão. Custos elevados, tal, não tinha como ir gravar em São Paulo, porém eu estava construindo um estúdio aqui para gravar o programa de televisão. Cheguei a fazer 2 pilotos, um de fotografia e 2 de filmagens, já no estúdio onde nós estamos hoje, que seria o estúdio da igreja para os programas da Band. Vem a pandemia, eu paro o projeto com a Band e o estúdio ficou pronto. E aí ele ficou pronto e ficou 1 ano e meio fechado esse estúdio, né? Por 1 ano e meio sem nenhuma direção. E uma vez uma irmã da nossa igreja, ela falou assim, bispo, você já pensou em fazer podcast? E eu falei, não sei nem o que é isso, eu vou atrás, vou saber o que. Eu não sabia o que era um podcast. É uma rádio e tal, eu falei, a rádio, enfim. E aí a partir daí eu fui estudar, fui entender, fui saber o que era um podcast, fui conhecer, eu me baseei nos maiores podcasts do Brasil, de fora, para entender o universo. E eu falei, acho que a gente vai dar conta. Aí entrou também, queria te agradecer, porque você me estimulou, meu bem. Disse, não, você consegue sim, você vai, e a gente se lançou, né, nesse projeto. E que deu super certo e tem dado super certo. Como você falou, a gente não sabe até quando, se é uma plataforma que veio para ficar, e a gente vai mudar conforme vai a demanda, né? Exatamente, conforme eu acho que o importante a comunicação é isso, precisa né? acompanhar, né? Sim, a gente tem que estar atento, né? Eu falo que assim, a essência nunca muda. Exato. Né? Quem nós somos, o que nós cremos, o que nós falamos, mas a forma como nós vamos entregar isso, né? Eu ouvi uma coisa, acho que foi do pastor Rogério, que teve até aqui também, né? O pastor da nossa igreja. E ele falou assim, a Bíblia fala, ide, pregai o evangelho a toda criatura e tal. E muito se fala do ide. Bom, muito bom. Mas eu penso assim, que eu não posso estar em todos os lugares, né? Eu não posso estar fora. Eu talvez não tenha nem esse chamado de missões, propriamente dito. E uma forma de você entregar, uma forma de você cumprir esse id, é usando
as ferramentas, né, de comunicação que existem hoje. Então, muitas pessoas falam assim, a internet é do diabo, a internet é ruim, a internet faz mal. Faz mal se você não souber usar, mas a internet também é uma boa ferramenta. É uma ferramenta que Deus permite que a gente use para levar a palavra dele, para levar a transformação de vida. Exatamente. E hoje, o que está em alta? O podcast. Todo mundo ouve podcast. Eu ouço vários, enquanto eu tô ali nos meus afazeres em casa, sobre vários temas, sobre vários assuntos. Então, as pessoas estão abertas para isso. E, se estão abertas, então vamos aproveitar essa onda, essa oportunidade. É uma ferramenta, né? Mais uma. Agora, Bispo, fala para mim, o que você pensa sobre esse 1 ano? As suas expectativas foram superadas, foram alcançadas? Falta alguma coisa? Tem alguma coisa ainda que você espera que aconteça? Aqui de frente para Ione, vai, fala. Vou falar, bate-papo com a Ione Rocha. Eu vou te falar que assim, superou em muito as minhas expectativas. Por quê? Quando a gente inicia um projeto, a gente vê o início e não sabe aonde ele vai chegar, não sabe a proporção que ele pode tomar. Aceitação, eu acho que para mim a palavra que mais define é a questão da aceitação. Né? Como vai ser a aceitação das pessoas em relação a essa plataforma? Sim. Há, de certa forma, um acolhimento por parte da igreja, porque é um trabalho dentro da igreja, mas é um trabalho que ele vai além, né? A nossa ideia era transcender as fronteiras da igreja, né? Passar essas fronteiras. E aí quando isso acontece, a gente fica no primeiro momento pensando como vai ser a aceitação. E a aceitação, acho que ela foi muito bacana, porque é sempre muito fácil quando você convida alguém que é da igreja, alguém que tem o mesmo credo, a mesma fé que você, ainda que de outro ministério. Mas quando você também traz convidados que às vezes ele tem a sua própria religião, ou ainda que a pessoa seja cristão, mas de uma outra vertente, você fala, poxa, como vai ser? E eu achei bacana o respeito de todos os participantes que estiveram aqui. Em respeito ao nosso ambiente, à nossa igreja, porque a nossa plataforma do podcast não é uma plataforma para criar polêmica, né? Não é a vexatória para trazer um convidado aqui e de alguma forma causar um constrangimento, né? Ao participante. Então, assim, a minha resposta é que superou muito a minha expectativa. Essa questão da aceitação. Você me conhece bem, sabe que eu sou um crítico das coisas que eu faço, eu quero fazer bem feito. Por outro lado, também eu sou aquela pessoa que eu solto. Vamos fazer e no meio do caminho a gente vai, porque eu também não paro e fico, porque se eu fosse esperar a perfeição, talvez eu ainda estaria esperando a perfeição e ela não viria, né? Então a gente soltou, se vocês perceberem, do primeiro episódio para cá, mudou muito em termos de equipamento, de qualidade, de som. Se nós analisar, nós fizermos uma análise, os equipamentos, nós compramos poucos equipamentos a mais, né? Basicamente são quase os mesmos daquela época, de 1 ano atrás. São bons equipamentos, porém, a gente trouxemos pessoas profissionais aqui, de outras regiões, para poder fazer regulagem, treinamento para o nosso pessoal. Então, muitas coisas aconteceram. Sim. Então, a gente vê esse processo de evolução que me traz muita alegria. E também um cuidado, assim, né, que a gente tem com as pessoas que nós vamos trazer aqui. Não é? Porque, assim, a gente tem esse cuidado, esse zelo, né? Porque nós queremos pessoas que realmente tenham esse entendimento de agregar, né? De levar informação, de ajudar de alguma forma. E o que eu percebi foi que todas as pessoas que estiveram aqui, elas compartilhavam desse sentimento. O que eu posso ajudar? O que eu posso informar? O que eu posso acrescentar na vida das pessoas, né? O que eu posso, com o meu conhecimento, na área que eu atuo, como eu posso ajudar as pessoas que vão assistir esse podcast. Então, também as pessoas que vieram, nós tivemos, né, essa interação. Esse cuidado. E você sabe que todos, ao saírem, a minha vontade tomara que volte para um outro bate-papo. Verdade. Porque sempre foi tão gostoso. Parece que foi pouco, né? Sempre, né?
parece que foi, e é tão gostoso, né, o que cada um trouxe, o que cada um entregou e deixou aqui. E assim, também, voltando naquele assunto que eu estava falando um pouquinho antes, o estúdio ele é na igreja. E nós montamos uma estrutura aqui, que isso também me deixa muito feliz. Quando alguém vem aqui e fala, poxa, eu já fui em grandes podcasts no Brasil, fora do Brasil, alguns participantes, né, me falaram isso, e eu tô assustado com a estrutura que vocês têm aqui. Poxa, isso traz também para nós um alento, um conforto, né? Sim. Porque assim, nós temos um podcast hoje dentro da igreja, mas com uma qualidade, ou seja, com uma excelência, para que as pessoas, ao entrarem aqui, vejam que as coisas de Deus têm que ser feitas com excelência, né? Tem que ser feito de uma forma realmente profissional, muito bem feito. É o que nós temos feito aqui, né? Verdade. E os patrocinadores, assim, que cada um dos patrocinadores, eles são parceiros fundamentais, né, para que esse projeto também desse certo. Nós temos todo o apoio da igreja, a estrutura, mas para que essa plataforma também consiga alcançar mais pessoas, cada patrocinador foi fundamental e acreditaram, né, nesse projeto. Verdade. Investiram, né, confiaram, têm sido muito parceiros, né, e isso é muito bom. Fizemos amigos, né, fizemos pessoas queridas, né, que realmente acreditaram no Debate Papo Cast. Então, isso é bem legal, né? Pessoas daqui da nossa cidade, da nossa região, comércios, e é interessante quando a gente vai nesses lugares, né? E eles falam, olha, veio alguém aqui, falou que viu no podcast, e é muito bom, porque respalda, né, o que a gente tá fazendo, né, amor? Então, é muito gostoso. E a nossa equipe também maravilhosa, né? Que nesse 1 ano cresceu com a gente, o Pedro, a Gabi, principalmente, que são aqui incansáveis. Tem os que estão chegando, né? O nosso filho Lucas, Gabriel, Ana Laura, que auxiliam também de vez em quando, né? Quando Gabi e Pedro não podem estar conosco, que é raro. Mas, assim, essa equipe é um também time, né? É um time, né? A gente é legal que a gente vibra junto, a gente se alegra junto. Não tem tempo ruim, né, para eles. Olha, precisa fazer isso agora, vamos correr tal pro estúdio, monta, desmonta, faz, acontece. E tudo, eu vejo hoje, depois de 1 ano, tudo assim, como está, eu falo, graças a Deus que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Graças a Deus também pelas pessoas que ele colocou no nosso caminho, que ele tem aproximado da gente. Graças a Deus por essas pessoas que fazem acontecer, né, que trabalham no bastidor, graças a Deus pelos parceiros, patrocinadores, graças a Deus pelas pessoas que disponibilizaram tempo, né, da sua vida para assistir, sem audiência, né? Também, verdade, mas também os que estiveram aqui, né, disponibilizaram tempo do seu dia para poder falar, para poder compartilhar, para poder agregar na vida de outras pessoas. Então, assim, poderia ser o podcast do Bispo Ricardo, como a gente sabe que existe muitas pessoas que fazem isso, né? Trazem lá conteúdo, mas são sozinhas. E o nosso, eu acredito que tem dado certo, porque a gente tem pessoas muito preciosas que se juntaram a nós. Verdade. E às vezes até dá uma satisfação para as pessoas entenderem os bastidores, né? Eu falei, poxa, eu quero explicar. Às vezes alguém entra em contato no meu direct, eu encaminho para a pessoa encaminhar para o bate-papo, porque hoje nós temos uma equipe, né? E nós temos uma pauta, por exemplo, até para as pessoas entenderem, né, bem, no mês de setembro, nós vamos ter aqui já uma pauta falando sobre essa questão da saúde emocional e tal. Então, nós já temos a programação, ela está até, salvo engano, novembro, quase início de dezembro. Ela está feita. Então, às vezes alguém manda, poxa, eu gostaria de participar. Vocês podem continuar fazendo isso, não tem problema nenhum. E é importante que façam. É até gostoso saber que tem pessoas que querem participar, porque a nossa equipe vai fazer a triagem, vai entrar em contato com vocês, vai aguardar e vai seguir um cronograma. É que, por enquanto, nós ainda fazemos uma vez por semana, né?
E a nossa ideia é pelo menos 2 vezes por semana a partir do ano que vem, mas talvez num formato até um pouco diferente, às vezes eu aqui, às vezes outra pessoa aqui no meu lugar, né? A gente tem pensado em algumas coisas, em alguns planos, em alguns momentos a Bispa aqui com algumas mulheres falando sobre o universo feminino. Então, nós estamos expandindo, né? O debate-papo está tomando uma proporção maior ainda, né, Verdade. Ben? E a gente está ainda amadurecendo, mas é importante, continua mandando. E quando chega aqui para nós cada solicitação, não é descartado, tá bom? A gente entra, a gente verifica de que forma essa pessoa vai poder contribuir, de que maneira, e às vezes demora um pouquinho realmente por conta disso, é uma vez por semana. Você vai pensar que 4 episódios no mês, nós já iniciamos o mês com 4 episódios. Eu e a Bispa, para bater esse papo aqui, é uma ginástica, né, para poder tentar tirar alguém que já está planejado para a gente entrar e fazer o bate-papo. Então, tem alguns aspectos que a gente vai aos pouquinhos, com a ampliação do projeto, indo 2 vezes por semana, pelo menos, a gente vai ter um pouco mais de folga, de respiro, ou fazer como nós já fizemos, né? A necessidade de um episódio extra na semana, porque nós tínhamos um convidado que veio de Brasília, Verdade. né? Para participar conosco. Veio de Brasília para participar de um debate-papo, um deputado federal, né? Vinícius de Carvalho. Então, assim, aí nós fizemos aquela agenda naquela semana para poder atender uma pessoa que veio de longe. Então, a gente tem algumas ideias, a gente está formatando algumas coisas. A gente viu também o que não deu certo, né, Ben? É o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente acha que é o caminho que nós vamos trilhar com o debate-papo. Então, assim, são algumas coisas que a gente está se organizando. Mas, volto a dizer, todas as pessoas que desejam vir aqui são bem-vindas, né? A gente, é óbvio, dentro daquilo que se encaixa, como eu já falei, não é uma plataforma para polêmica, não é uma plataforma para briga. Nós não estamos aqui para isso. A nossa plataforma realmente é para levar Jesus, para trazer esclarecimento, para abençoar, né? Com certeza. Agregar. E é importante também lembrar, né, amor, a gente tem o nosso canal, o canal do Debate-Papo. Tem o canal de cortes também, né, Pedro? Não é isso? Tem um canal de cortes. Vamos falar um pouquinho do canal de corte, né? E assim, é importante as pessoas divulgarem, né? Porque eu acho que o legal, assim, do podcast é isso. Você não tem uma coisa fixa, uma coisa que tem que ser daquele jeito, Exato. tem que ser naquele dia, tem que ser naquele horário. E é algo que você pode, né, acessar em qualquer momento. Então é legal divulgar o nosso canal, as pessoas que gostam, o canal de que corte, acompanham, né? Pedro, a gente recém lançou, né? Qual é ele? Debate-Papo Cast Cortes Oficial. Debate-Papo Cast Cortes Oficial no YouTube. Isso. Se puder pôr o linkzinho aí pro pessoal. E aí eu queria pedir também para vocês darem uma força pra gente, né? Sim. Seguindo esse canal, porque a gente quer fazer esse canal agora crescer. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Tava falando dos patrocinadores, né? Eu queria voltar porque eu acabei cortando. E assim, a gente tem a CB2Go, que é uma franquia da cidade. O Átila virou um amigo, né, Ben? Verdade. Virou um amigo, é alguém que hoje está com a gente nessa parceria bacana. E ele sabia que era aí. E ele sabia que era bispa hoje. Olha o que ele aprontou. Ele já sabe o que eu gosto. Sério? Uhul! Olha só. Esse aqui, olha, ele faz qual o nome, bem? Ice de cappuccino. Ice de cappuccino, só que o dela é 0 lactose. Isso. E ele faz sem glúten, sem lactose, sem que eu sei caloria. Que tem lá. Que quem tá assistindo, quem tá assistindo a gente vai lá. E eu vou muito obrigada, CB2Go. Muito obrigado, Átila. Cheirinho bom. Do jeitinho que eu gosto. E eu sei que ele tem lá esse ice de cappuccino com paçoca e com doce de... O seu veio com doce de leite, né, Bispo? Doce de leite. O meu eu sempre peço para tirar por causa da lactose. Mas ele é muito querido e as meninas também lá
da loja sempre. Vamos falar delas também, né? Eu chego lá. Carol. E eles já sabem, né? E a Paty. Elas já tratam a sabem gente o que muito bem. O que a gente vai tomar. Aliás, a família Rocha já tem um menu especial lá na loja. E eu vou provar aqui, Bispo, segura a onda aí. Olha que delícia. Delícia. Então, assim, é tão gostoso, né? Tava com saudades. Quando a gente vem, doses inspiradoras diárias. É gostoso quando nós temos parceiros Sim. que se envolvem, que acreditam no nosso projeto. E também tem resultado, né? Mas é muito satisfatório, é gostoso você saber que você está fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho, e que você também tem o apoio de parceiros e de empresas que acreditam, né? E aí tem a WSNet também, que Parceiraça. Nosso grande parceiro, com a parte de internet e tantas outras coisas que fazem aqui pelo Debate-Papo, né? A Boticário e o Habib's, também duas empresas, né? Com nome que assim, traz muita nobreza para o nosso podcast, episódio, né? Acabando o episódio, o Habib sempre manda, né, pizza, esfirra, quibe. Alimentação completa, né? Churros, sobremesa. Porque depois do bate-papo que a gente tem aqui, ainda tem mais bate-papo, né? A gente oferece aí para os nossos participantes, para as pessoas que vêm aqui, a gente oferece um lanche e ainda fica, às vezes, mais 1 hora conversando, né, amor? Verdade. E tem sido muito legal. Gente, isso aqui é gostoso demais. É muito bom. Você sabe que eu tava aqui pensando, eu falei, eu que faço o cafezinho do xerimbão e tal. Mas eu jamais ia pra deixar oferecer. você. Quem vai cuidar de mim hoje? Muito obrigado, Átila. Muito obrigado, xerimbão. Tudo que é bom foi feito para compartilhar. O Átila e o Thiago também, né? O Thiago também, que é o genro dele. Olha aqui, ó, cheirinho Delícia. Bom. E nosso amigo Petra, né? Petra, olha, a Petra Construtora, o Alexandre esteve aqui, se você não assistiu o episódio dele, um testemunho fantástico. E ele, desde a época da televisão, já nos apoiava, né? Na SAT TV em Peruíbe, na Bandeirantes. E assim, é uma empresa que também, uma grande construtora, uma grande empresa, mas também acredita muito no nosso trabalho. Então, é uma alegria, era uma satisfação. Eu acho que basicamente, né, amor, do que a gente tinha para falar um pouquinho era isso. Verdade. Agradecer esse ano. A todos que têm, né? Olha, você que tem participado, você que tem divulgado o nosso canal. Se você ainda não segue o canal, segue, dá um like, isso é legal pra gente ter um engajamento maior. Se você já segue, sabe, passa para os seus amigos, passa para alguém que você conhece. Olha, às vezes eu faço muito isso. Tem um episódio quando eu conheço alguém que tá falando, meu marido precisa fazer uma internação, ele não quer internar, ele tá fazendo uso de bebida, droga. Eu falo, olha, assista esse episódio aqui do podcast, porque eu tenho uma pessoa falando exatamente sobre isso. Verdade. Às vezes tem alguém falando problema de emocional, eu falo, olha, assiste isso daqui. Eu problema de pele, assiste esse episódio, porque tem sido uma referência, né, para as pessoas também descobrirem, e o engraçado é que muitas pessoas que vêm aqui, depois elas falam, né, depois que eu tive no podcast, várias pessoas me procuraram, eu aumentou o meu número de clientes. Poxa, isso também para nós é uma satisfação, né? Verdade, é uma satisfação. Com certeza. Com certeza. E é o que eu falei, né? Aquilo que às vezes nós não temos conhecimento suficiente e nem o tempo suficiente para transmitir para as pessoas, principalmente da nossa igreja, né? Nós temos conseguido entregar dessa forma e várias pessoas da nossa igreja procuram os profissionais que vêm aqui, as pessoas que vêm aqui para poder resolver algumas questões, exato, né? Exato. E realmente foi se essa forma que alguém quiser se juntar também, né, para esse time de patrocinadores, sim, a gente tem um projeto muito legal que eu queria, vou lançar aqui para vocês o spoilerzinho. Eu amo isso. É maravilhoso. O meu já tá acabando. Eu também. Nós temos um espaço aqui, quando o participante vem com a equipe dele, às vezes vem acompanhado com a esposa, com a equipe, dependendo de quem às vezes vem 3, 4, 5 pessoas, e nós temos um espaço dentro do auditório que ele é dedicado, totalmente dedicado, né, Ben? Para uma sala de estar, de visita e de espera aqui em cima, com vidro dentro do nosso estúdio. Dentro do nosso estúdio. E aí,
nós estamos reformulando, nós vamos dar um nome para esse espaço, porque depois que nós sairmos daqui, a gente vai ter uma breve entrevista com o participante agora nesse espaço, que vai ter o nome do patrocinador, né? Nós temos já uma empresa que está com uma prévia, não tem nada ainda concluído, caso não seja com essa empresa, com outra empresa. E eu queria aproveitar também para agradecer a Vidraçaria Tropical do Adriano, porque nós, né, quando fizemos esse projeto, ele veio aqui e ele nos abençoou com toda essa parte, esse aquário de vidro, porta, tudo isso foi feito pela Vidraçaria Tropical. Eu também queria aproveitar, estou falando de patrocinador, agradecer o Adriano por esse carinho, sempre também aqui conosco, com o nosso debate-papo. É isso, bem. É A gente isso. fica aqui, a gente tem conversa para 3 dias, né? Tem. Mas o assunto hoje era esse. Eu sei que você tá aí do outro lado falando, era Mas só... tem muita coisa boa que Tem muita vai coisa acontecer boa. esse ano. E a gente vai também fazer, ainda. só para vocês saberem, a gente vai fazer episódios especiais, eu e a Bispa. A gente vai colocar, para não ficar, tentar um encaixe pra gente, a gente vai ter já isso meio que uma prévia, né, bem? Isso. Colocado na agenda. E também lembrar, né, os nossos seguidores aí, manda lá no direct do Instagram, na nossa conta, sugestões de temas, aquilo que... E também, né, é importante falar isso, que as sugestões que a gente pede, a gente sempre vai atrás, né? Exatamente. De pessoas que possam falar dos assuntos. Então, coloca aí sua sugestão. Conhece alguém, você deseja que alguém esteja aqui, manda pra gente. A gente tem também, né, projeto para trazer uma pessoa que vai falar sobre finanças. Sim, né? Vai falar sobre finanças. Então, acho que assim, tá pra novembro, se eu não me engano. A gente tá aí na pauta. É. Então, tem muita coisa aí. Tem muita Coloca coisa aí boa. qual a sua curiosidade, a sua necessidade, assuntos que você queira trazer. Também e do a gente vai mundo, buscar. do mundo gospel, né? A gente quer Sim. trazer algumas pessoas que vão falar sobre a parte teológica. Tem muita coisa. A gente tem aí uma escala grande, a gente já viu realmente a necessidade Sim. de talvez 2 vezes por semana. É que a demanda é grande também para fazer, né? Vamos usar essa ferramenta, É né, isso amor? aí. Certo? Certo? Meu bem, que prazer ter você Acabou. aqui. Acabou, ó. Acabou. Aqui acabou tudo. Acabou. Acabou. Ó o barulhinho, ó o barulhinho. O seu, ó, mostra, você pode pegar. Agora aí eu vou na colher pegar. e comer esse doce Gente, de leite. dá uma olhada. Mas e aí Isso é minha demais. dieta? Olha o barulho. É ao vivo, hein? Eu tô me segurando Vamos lá, aqui pra não ó. fazer esse barulho que o meu tá no final. Aí vem uma colherinha que eu tenho que fazer isso aqui. Dá uma olhada. Ó, gente, vê se eu posso. Pode. Sabe que eu Amor gosto? do céu. É que a gente vai lá e você toma isso daqui que é doce. Aí dá vontade de comer um salgado. Tem salgado lá também, amor. Tem salgado lá também. Bora passar lá pra comer uma coxinha. Lá tem cookie, tem cookie, coxinha. Coxinha. Tava Você chovendo não sabe muito quem me pagou? Ah, Quem me pagou uma porção de coxinha ontem lá? ontem? É. E você não me contou? Não te Ó, contei, você não estava em casa. Revelações ao vivo. Pastor Samir me pagou ontem lá Uma porção de coxinha. e um capucino, né? Que E eu um também sou filho de capucino. Deus e mereço. Pus na conta dele. Isso É aí. isso aí, gente. Estamos chegando ao final de mais um Debate Papo Cast. Hoje era esse bate-papo aqui só para falar um pouquinho desse um ano. É óbvio que a gente precisaria de muito tempo para falar, Sim. mas era só para dar esse spoilerzinho, só para a gente voltar aqui para a mesa para você saber que o Debate Papo Cast, um ano, tá cada vez mais fortalecido e vem com tudo. Isso aí. Vem para cá.